Peço licença para adentrar no recinto do seu lar, com mais uma live. Para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação, podermos estar mais uma vez neste santuário, na casa do Senhor nosso Deus, para aqui tributarmos aquele que é digno de honra e de glória, o nosso louvor, e fazermos também o momento da reflexão na poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Quero agradecer a participação nesta live, mais uma vez, do nosso jovem Alisson, que está aqui fazendo a filmagem, a transmissão desta live. Quero agradecer o evangelista Samuel de Oliveira, que veio acompanhar a sua esposa, irmã Vilma Keila, que daqui um pouquinho estará ministrando um louvor ao Senhor nosso Deus. Prepare o seu coração para a reflexão de hoje, que tem como tema 7 diferentes maneiras de pregar. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra para o seu ministério, para a sua chamada, para a sua vocação. Nesse momento, quero convidar a todos que já estão conectados com o Face AD Jaguapitã. Quero vos convidar para que nós estejamos neste momento ministrando uma palavra de fé, ou seja, uma palavra de oração, uma palavra de intercessão por todos os nossos queridos e amados irmãos que estão conectados com esta transmissão. Quero convidar então a todos os queridos irmãos que estão nos seus lares, para que você una a sua fé com a minha, e vamos estar ministrando a oração da fé. Quero convidar já os irmãos que já mandaram sua mensagem, o nosso querido irmão Antoniel Mota, a nossa irmã Franciele Barbosa dos Reis, e também a minha mana Eroni Chaves de Almeida, que mora ali na cidade de Brasília. Hoje pela manhã eu fui até a cidade de Arapongas cedo e levei a minha irmã até o aeroporto ali em Londrina, junto com a minha irmã Shirley, e a minha irmã chegou ali em Brasília por volta ali das 17 horas, e fez uma viagem muito abençoada. Que Deus abençoe grandemente a vida da minha irmã, do meu cunhado Hernani, da minha sobrinha Isabelle. Vamos estar orando junto com estes irmãos que já estão conectados. O irmão Fabão Carvalho, vamos estar orando juntos. O cooperador Carlos Eduardo, a sua esposa, irmã Rosalina Silva, a minha querida mana Shirley Chaves, ali na cidade de Arapongas, que também está conectado com esta live. Um grande abraço à minha querida mamãe, irmã Terezinha da Silva Chaves, que estivemos uma parte do dia juntos, ao meu cunhado, presbítero Josias, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A irmã Terezinha da Silva também, ali na cidade de Arapongas, já está conectado com esta transmissão. Oramos ao Senhor nosso Deus. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, elevamos a nossa voz
as alturas, ao seu trono de glória e de majestade, aonde o Senhor está sentado, de onde o Senhor governa os mundos, de onde o Senhor governa os planetas. Deus Todo-Poderoso, eu quero suplicar a bênção do Senhor em favor, meu Deus, de cada lar, em favor de cada família que está, Senhor, todas as terças-feiras, Senhor, assistindo estas lives. Quero suplicar a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família. Quero suplicar a bênção do Senhor para aqueles que estão passando por momento de enfermidade. Quero interceder neste momento pelo Diego Madeira e a sua esposa Nádia, que é o presidente da Câmara de Vereadores na cidade de Jaguapitã. Meu Deus e meu Pai, eu quero suplicar a bênção em favor deste casal, o Diego Madeira e a sua esposa Nádia, que estão passando por um momento de enfermidade. Quero, Senhor, pedir que o Senhor venha entrar com providência ali no lar, Senhor, do Diego, e venha trazer a cura, venha trazer a saúde para a vida dele, para o seu corpo físico, para a sua esposa. Deus, dê a este casal saúde com abundância, vida com abundância. Quero interceder nesta noite pela irmã Benedita Fratoni, que também encontra-se enferma e carece, Senhor, de um milagre. Entra no lar ali, Senhor, da irmã Benedita Fratoni e do querido irmão Nelson Rodrigues, Senhor, e realiza o milagre na vida da tua filha, a irmã Maria José, esposa do diácono irmão Hermes, que também esteve, Senhor, hospitalizada. Deus, venha dar saúde para a tua filha, Senhor, meu Deus e meu Pai, a todos quanto nós não sabemos os nomes, mas que estão agora unidos em uma só fé, em um só pensamento, em um só propósito. Venha de encontro a cada lar, a cada família, e realiza o milagre, meu Senhor. Meu Deus, venha abençoar a ciência, a medicina, para que muito em breve nós tenhamos no Brasil e em todas as nações do planeta Terra vacinas para imunizar a humanidade contra este vírus chamado Covid-19. Meu Deus e meu Pai, eu quero decretar nesta noite, Senhor, a derrota deste vírus, que ele perca suas forças, que ele perca a sua ação no planeta Terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero abençoar o Brasil, o presidente Jair Messias Bolsonaro, a sua família, Senhor, a sua equipe de ministros que estão ali em Brasília, ajudando o presidente, Senhor, a administrar esta grande nação, esta grande população. São mais de 200 milhões, meu Deus, de brasileiros que dependem, meu Senhor, da administração do governo federal. Deus, tenha de piedade do Brasil, venha abençoar o Congresso Nacional, os deputados federais, venha abençoar o Senado, os senadores. Dê a estes homens sabedoria do céu, inteligência vinda de Deus, para que eles venham solucionar os problemas desta nação. Senhor, venha abençoar o STF, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Dê a estes homens o dom da sabedoria, a inteligência para julgar as causas. Meu Deus e meu Pai, venha abençoar Israel. Eu quero suplicar a bênção em favor de Israel. A tua palavra diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te abençoarem. Senhor, eu quero suplicar a bênção em favor de Israel, que haja paz dentro dos seus muros, que haja prosperidade nos seus palácios, e o nome do Senhor nosso Deus
seja glorificado para todos sempre. É o que eu venho te pedir e te suplicar, ó Deus, estas bênçãos em o nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Estamos sentindo aqui a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é real aqui nesta casa. Esta casa está cheia da glória do nosso Deus. Quero agradecer já também a participação da nossa querida filha, a Josi Carvalho, que é uma bênção, como eu sempre digo, aqui na nossa casa. A Josi, que cuida da irmã Silvani, dando banho todos os dias, fazendo a aferição da diabetes, fazendo a insulina. Ela também cuida aqui, zela da igreja. Que Deus abençoe grandemente a vida da Josi, do seu esposo. Que Deus abençoe as suas filhas grandemente. Quero também suplicar e agradecer ao querido Jurandir Rodrigues Melo, pastor Jurandir, que mora ali em Guaratuba. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua esposa, a irmã Rose. Quero agradecer a participação da irmã Joana Marinoni, também da irmã Iracema Reis. Que Deus abençoe a irmã Iracema, que é irmã da nossa irmã Vilma Keila. Que Deus abençoe grandemente. Vamos agora estar ouvindo o louvor e depois nós estaremos falando dos demais internautas que forem chegando nesta transmissão. Cumprimentamos a todos na paz do Senhor. Que o Senhor venha falar grandemente em vossos corações nesta noite. Meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque meu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego
Glórias a Deus. Quero agradecer à irmã Vilma Keila e ao seu esposo, evangelista Samuel de Oliveira, pela participação. Quero também agradecer à irmã Ângela Massaruti, o seu esposo, querido cooperador Galdino Massaruti, que estão assistindo esta transmissão. Amados, para que eu possa identificar o vosso nome e a vossa participação, vocês têm que acessar ao Face AD Jaguapitã. Para quem ainda não acessou a página, você tem que acessar @AD Jaguapitã sede, tudo junto. E aí você então vai localizar a transmissão. Quero falar também a todos os amados irmãos que quiserem rever as mensagens que foi pregada aqui em várias lives anteriores. Se você quiser rever, você acesse a página no YouTube Valdecir Chaves e inscreva-se. Tem ali, quando você acessa o YouTube e digita o nome Valdecir Chaves, pede ali para você clicar em inscrever, né? Ou seja, inscrever-se naquela página do YouTube. E aí você vai ter acesso, nós temos ali, fora a mensagem de hoje, temos já 10 mensagens no YouTube. Página Valdecir Chaves. Você pode rever várias ministrações, vários estudos bíblicos que estão ali no YouTube. Eu quero nesse momento, queridos e amados, convidar vocês para adentrarmos no momento da reflexão da poderosa palavra de Deus. As pessoas que forem chegando nesta live, deixe a sua mensagem, escreva o seu nome, o nome da sua cidade, para que eu possa identificar aqui a sua participação. Tem irmãos que assistem a live, mas não escreve nada, não coloca o seu nome, não diz a cidade que mora, e aí não aparece aqui, não identifica aqui para mim, que você está assistindo. Se você quer que eu agradeça a sua participação, escreva pelo menos o seu nome e o nome da sua cidade. Quero agradecer também a irmã Elda Soares, esposa do evangelista José de Oliveira, que estão assistindo esta transmissão. Vamos então para o momento da reflexão da palavra do nosso Deus. O tema: 7 diferentes maneiras de pregar. Está no livro, na epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses está depois de Efésios e antes de Colossenses, para que você possa se localizar aí na sua Bíblia, na sua casa. Filipenses, capítulo 1, e o versículo de número 15, o versículo 16 e o versículo 17, que diz-nos assim o texto: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Amados, vamos então, neste texto, nós vamos aprender diferentes conselhos do apóstolo Paulo e diferentes maneiras de pregar.
conselhos estes à igreja de Filipos. Porém, a palavra de Deus, ela serve para todos os tempos. A primeira diferente maneira de pregar: não por inveja ou contenda, mas em amor e de boa vontade. Então, a primeira diferente maneira de pregar é não por inveja ou contenda, mas em amor e de boa vontade. A palavra inveja é um substantivo feminino, que significa desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Segundo o significado da palavra inveja: desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Ou seja, amados, veja que a primeira maneira de pregar é não por inveja ou contenda. E está muito bem claro aqui o significado da palavra inveja: desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Isto é um mal terrível, a inveja. A Bíblia chega a comparar a inveja, conforme temos relatos bíblicos, com obra de feitiçaria, com obra de magia negra. A inveja é um mal terrível, aonde as pessoas sentem desgosto pela felicidade do outro. Então, meus amados, isto é uma das coisas que não pode acontecer, principalmente com aqueles que são ministros de Deus, principalmente com aqueles que pregam o Evangelho de Cristo. Não pode entrar no coração do servo de Deus a inveja, porque a inveja, ela provoca desgosto naquele que está sendo dominado pela inveja, pela felicidade do outro. Ou seja, pregadores que têm inveja do outro. Não precisa você ter inveja do outro. Não precisa você ter desgosto ou tristeza, porque você está vendo o teu companheiro de ministério, o teu companheiro de vocação, de chamada ministerial, sendo usado nas mãos de Deus. Para nós tem que ser um motivo de alegria, quando nós estamos presenciando companheiros nosso ministerial, e até mesmo aqueles que estão começando na obra de Deus, aqueles que estão dando seus primeiros passos como pregador do Evangelho, e que Deus está usando eles de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa, de uma maneira em que almas estão sendo ganhas para o reino de Deus. Quando Deus está usando um pregador para ministrar a palavra, e almas estão
se convertendo, se rendendo a Cristo, através daquelas mensagens, daqueles pregadores. Muitos que estão doentes estão recebendo a cura, estão recebendo o milagre, estão recebendo uma bênção através daquele que está ministrando a palavra de Deus. Isto deve ser motivo de alegria, de regozijo para os demais que ministram e que pregam o Evangelho, e não motivo para inveja. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu me recordo agora, Alisson, quando eu morei muitos anos na cidade de Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul. Eu morei ali quase 20 anos. E eu lembro que, como eu nasci no interior, no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, aonde predomina muito a plantação do arroz, do soja, do trigo, do milho, e eu não conhecia o pé de café. Sempre desde criança tomando café, mas nunca tinha chegado perto de um pé de café. E um certo dia, indo na casa de uma irmã ali em Porto Alegre, que nós congregávamos juntos, eu cheguei na casa dela e vi uns 10 pés de café beirando o muro, e com aquelas frutinhas redondinhas. E eu então perguntei para a irmã, lembro até hoje o nome dela, a irmã Celina. E eu perguntei, irmã, que arbusto é este? Que planta é esta? Ela disse, Valdecir, isso aqui são pés de café. E eu fiquei admirado, vendo ali aqueles pés de café, aquelas frutinhas. E aí, conversando com aquela irmã, naquele dia, naquela ocasião, ela disse, olha, eu tenho esses pés de café já há vários anos, e todos os anos, quando o café está maduro, eu colho, e eu tenho um moedor caseiro, e eu faço a moagem dos grãos de café, e depois tenho o prazer, o privilégio de tomar um café que foi plantado dentro do meu quintal, da minha casa. E eu fiquei admirada, a irmã dizendo aquilo, mas aí conversando, de repente ela disse, olha, só que eu tenho uma experiência, Valdecir, para te passar sobre esses pés de café. De muitos anos que eu tenho eles plantados aqui no quintal, teve um ano que eles estavam carregados igual ele está agora, como você está vendo. E chegou uma pessoa aqui e ficou olhando para os pés de cafés, andou pelo quintal e elogiou muito os pés de café. E o que aconteceu? Passado alguns dias que aquela pessoa foi na minha casa e elogiou e falou dos pés de café, apareceu de uma hora para outra algo na semente, no grão do café que já estava bem desenvolvido, só aguardando o ponto de amadurecer e de ser tirado, e aconteceu uma doença nesses pés de café, que eu não consegui torrar nem 100 gramas de café naquele ano. E aí a irmã disse assim, olha, a única coisa que eu entendo com isto, que eu cheguei à conclusão, é de que essa pessoa invejou dos pés de café que estava no meu quintal. Então vocês vejam como que a inveja é um mal terrível, a ponto de estragar uma plantação. Mas que o Senhor venha nos guardar e nos proteger, e que nós não venhamos
pregar a palavra de Deus por inveja e nem por contenda, para contender com quem quer que seja, porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é a palavra infalível, imutável, ela é a palavra que saiu da boca do nosso Deus, e ela veio para edificar, ela veio para construir a vida do homem, e ela não veio para destruir, ela não veio para gerar contenda, ela não veio para gerar divisão. Glorificado seja o nome do Senhor. Ela não veio para trazer guerra, mas ela veio para trazer paz. Glorificado seja o nome do Senhor, trazer alegria ao coração do homem. Glória seja o nome do Senhor. Das 7 diferentes maneiras de pregar, a segunda, não em hipocrisia e falácia, mas com sinceridade e em verdade. O que é hipocrisia, pastor Valdecir? Significa característica do que é hipócrita, ou seja, do que é falsidade, ato ou efeito de fingir, dissimular, ou seja, esconder os próprios sentimentos, intenções e etc. Falácia, qualidade do que é falaz ou falsidade. Ou seja, amados, a segunda diferença de pregar, não em hipocrisia e falácia, ou seja, não em falsidade, como tem hoje pregadores ministrando o Evangelho de Cristo na terra com falsidade. Mas o que o senhor quer dizer, pastor Valdecir? O que eu quero dizer é que tem pregadores pregando o Evangelho apenas da boca para fora, ensinando o povo a fazer algo que eles não fazem, ensinando o povo a ter um comportamento que eles não têm, ensinando o povo a viver um cristianismo que eles não vivem. Isto é falsidade. Então nós não podemos pregar em hipocrisia e falácia, mas com sinceridade e verdade. Nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. Nós temos que pregar aquilo que nós fazemos. Para eu ensinar o povo a orar, eu tenho que ser o exemplo em oração. Para eu ensinar o povo a ler a Bíblia, eu tenho que ser o exemplo em leitura da Bíblia. Para eu ensinar o povo a jejuar, a consagrar a sua vida, eu tenho que ser o exemplo em jejuar e ter a minha vida consagrada na presença de Deus. Isso é pregar com sinceridade e em verdade. Em Filipenses capítulo 1, versículo 18, está escrito: todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Glória seja o nome do Senhor. A terceira maneira como pregar, não com palavras enganosas de sabedoria humana, mas em poder. Irmãos, a coisa mais triste que tem
é você ouvir um homem que tem um conhecimento humano profundo, um doutor, um grande sábio, um grande conhecedor das Escrituras, mas ele ministrar só no conhecimento é cansativo, irmãos. Você ouvir um homem falar só no conhecimento humano, você ouvir 15 minutos parece ser 1h30. E você ouvir um homem sábio, inteligente, falar com conhecimento, com sabedoria divina, mas na autoridade, na unção e na ousadia do Espírito Santo, 1h30 parece ser 15 minutos. A ponto que você ouve de muitos depois dizer: se este homem pregasse a noite inteira, eu não me cansaria em ouvir. Então a terceira maneira de pregar, não com palavras enganosas de sabedoria humana, mas em poder. Em 1 Coríntios 2, do 1 ao 5, está escrito: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos coríntios: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto. Em Romanos capítulo 1 e o versículo 16, está escrito: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Das 7 maneiras de pregar, a 4ª maneira, não com um espírito comprometedor, que agrade a homens, mas com toda ousadia e zelo pela verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Zelo pela verdade. João 8:32. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória seja o nome do Senhor. Em Filipenses 1:14 está escrito: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com as mais desassombro a palavra de Deus. Ousam a falar com mais ousadia a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 9, versículo 27, está escrito:
Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Você quer pregar com ousadia? Você quer pregar não palavras de sabedoria humana, mas pregar com graça, com unção, com autoridade de Deus na tua vida? Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum, tenha uma vida particular com Deus. Quantos que passam horas e horas no Facebook, no WhatsApp, horas e horas em frente de uma televisão, mas não passam uma hora a sós com Deus, não passam uma hora em meditação da palavra de Deus. Eu disse aqui na igreja sede de Jaguapitã domingo passado no culto, para os irmãos que aqui estavam, que estas lives que aqui estamos ministrando, o mínimo de horas que eu tiro para estudar, para pesquisar, para trazer um conteúdo para o povo de Deus, o mínimo é de 5 a 6 horas. Tem mensagens destas lives que já me ocupou 18 horas de estudo, 18 horas de leitura, 18 horas de pesquisa, de meditação. Agora tem pregadores que querem pregar no improviso. As coisas de Deus não são assim. Fazer a obra de Deus assim é fazer relaxadamente. E a palavra do Senhor Deus diz: ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Glórias ao nome do Senhor. Das 7 maneiras de pregar, a 5ª maneira, não com dúvida e descrença, mas com sobriedade e fé. Sobriedade significa moderação, temperança, equilíbrio. Temos que pregar a palavra de Deus não com dúvida e descrença, mas com sobriedade e fé. E sobriedade quer dizer moderação, temperança. Quantos pregadores desmoderados, que não têm moderação, que não têm temperança. Imagine uma comida sem tempero. Imagine uma dona de casa fazer um alimento sem o tempero. Uma comida sem tempero é sem sabor. E quantos pregadores que estão pregando a palavra de Deus sem o tempero do Espírito Santo, sem o tempero da oração, sem o tempero do jejum, sem o tempero da consagração. São comidas sem tempero. E comida sem tempero não tem sabor, não tem gosto. Quantos pregadores que estão pregando palavras enlatadas. O saudoso meu sogro, pastor Valdomiro Crepaldi, muitas vezes o acompanhei em grandes festividades, congressos, por este Paraná e por outros estados. E muitas vezes ele dizia nas suas ministrações: não dê comida enlatada para o povo. Mas o que é isso, pastor Valdecir, comida enlatada? Comida enlatada é aquelas pessoas que escutam pregadores famosos, pregadores 5 estrelas, escutam os seus vídeos, vê os vídeos, ouve os vídeos dos pregadores,
e depois, que nem um papagaio, vai lá para o povo e repete tudo aquilo que ele ouviu aquele pregador famoso, aquele pregador 5 estrelas pregar. Isso é comida enlatada. Vamos comer comida fresquinha. Comida fresquinha é aquela que é feita na hora. É aquela que, através da oração, do jejum, da leitura, da pesquisa, você recebe do trono de Deus para o teu coração. E você leva ao coração de todos aqueles que ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 16, olha o que está escrito. A palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Que coisa linda é a palavra do nosso Deus. Das 7 maneiras de pregar, a 6ª, não com a acepção de pessoas, como para agradar a homens, mas como servos de Deus. Em Mateus, capítulo 22, versículo 16, está escrito: e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, se te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Efésios 6:6 está escrito: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
Em Gálatas capítulo 1 e 10 está escrito: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Você que prega para agradar homens, para satisfazer a vontade e o ego humano, a Bíblia diz que você não é servo de Cristo. Porque quem é servo de Cristo, ele não prega para agradar a homens, mas ele prega para agradar ao Deus que o alistou para a sua obra, ao Deus que o vocacionou, ao Deus que o chamou. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Das 7 maneiras de pregar, vamos para a 7ª. Não de forma incompleta, mas pregar plenamente o Evangelho. Em Romanos, capítulo 15, versículo 19, do 19 até o 29, nós temos aqui algo maravilhoso. Por força de sinais e de prodígios, pelo poder do Espírito Santo, ou seja, Romanos 15, versículo 19 e o 29. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. E bem sei, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Então, a 7ª maneira de pregar, não de forma incompleta, mas pregar plenamente o Evangelho. Tem muitas pessoas hoje que estão pregando o Evangelho incompleto. E isto Deus não aceita. Deus quer que nós pregamos o Evangelho pleno, na sua totalidade, na sua veracidade. Glorificado seja o nome do Senhor. Não pregar um Evangelho teatral. Tem tantos pregadores fazendo teatro aí e pregando um Evangelho para mexer com a plateia, para mexer com o público. O Evangelho de Deus não é para você usar dele de forma incompleta, de maneira que não é real. O Evangelho é para ser pregado de forma completa e plena. Conta-se uma ilustração de um menino que foi ouvir um conferencista em um seminário. E aí aquele menino saiu daquela conferência, daquele seminário, daquela palestra, e chegou na casa dele e foi falar com a sua mãe. A mãe não tinha ido, o menino certamente havia acompanhado o pai, e ele prestou atenção quando o pregador disse, o palestrante, o conferencista, disse que havia diferença em pregar e havia diferença em ensinar. E aí o menino chega em casa e a primeira coisa que o menino procura é a mãe. E aí diz, ó mãe, eu aprendi uma coisa lá com o conferencista, com o pastor que estava ministrando
eu aprendi algo, mãe, novo, algo que eu não sabia. E aí a mãe se interessou e disse, mas o que você aprendeu? Aí o menino disse para a mãe, mãe, eu aprendi com o pregador que pregar é diferente de ensinar. A mãe disse, não, pregar e ensinar é igual. O menino disse, não é. A mãe disse, é. O menino disse, não é. E ficou ali. A mãe questionando com o filho e o filho questionando com a mãe, ao ponto que a mãe disse, então me mostra qual é a diferença de pregar e de ensinar. Aí o menino disse, mãe, eu vou fazer igual o que o pregador, o pastor, conferencista, fez lá. E ele usou um texto só da Bíblia, para ilustrar que há diferença em pregar e em ensinar. E eu vou usar o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E aí o menino disse assim, ó, eu vou mostrar para a senhora, mãe, que ensinar é diferente de pregar. E aí disse, ó, agora eu vou fazer a ilustração como que a gente procede para ensinar. E ensinar é assim, mãe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mãe, ensinar é assim. Tem que falar com calma. Tem que falar com tranquilidade. Isso, mãe, é a forma de ensinar. As pessoas entendem, compreendem o que está sendo falado, o que está sendo lido. E agora, mãe, eu vou usar o mesmo texto para mostrar como que é a pregação. E aí a senhora vai me dizer se é diferente ensinar de pregar. E aí ele disse, mãe, agora eu vou usar o mesmo texto. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A mãe quase caiu da cadeira. E aí o menino olhou para a mãe e disse, mãe, tem diferença ou não tem? Ensinar de pregar. Foi diferente ou não foi? A primeira maneira que eu me expressei da segunda. A mãe teve que dar o braço a torcer ao menino e disse, realmente é diferente, meu filho. Para encerrar esta mensagem, as 7 diferentes maneiras de pregar, eu deixo aqui aos que me ouvem 3 segredos para ser bem-sucedido na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. 3 segredos. Primeiro, não fale nada dos outros. Se você quer ser bem-sucedido na pregação do Evangelho de Cristo, guarde estes 3 segredos. Não fale nada dos outros. Fale pouco de si mesmo. Fale muito de Jesus Cristo. Está aqui os 3 segredos para encerrar esta mensagem. Os 3 segredos para você ser bem-sucedido na pregação do Evangelho de Cristo. Não fale nada dos outros. Fale pouco de si mesmo. Fale muito de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Com esta palavra, eu quero aqui encerrar, mas antes, vamos estar dando uma olhada aqui nas pessoas que estão fazendo parte desta live. Vamos ver se tem mais alguém que mandou a sua mensagem, que compartilhou aqui depois que iniciamos a ministração. Sim, estou vendo aqui mais pessoas. Quero agradecer
a irmã Ivonete Magalhães, ali na cidade de Arapongas, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A irmã Ausélia Alves, a irmã Gerciana Honorato de Souza, que Deus abençoe grandemente a vida destas pessoas. Vamos ver aqui, quero agradecer também ao irmão Leonice Nascimento, quero agradecer ao irmão Edivaldo e a sua esposa, irmã Márcia Chalegre. Quero agradecer também a participação do Diego Madeira e a sua muito digna esposa Nádia. Já fizemos intercessão por este casal no início desta live. Quero agradecer ao presbítero Elias Manuel Fernandes, o pastor ali da nossa igreja de Içara. Quero agradecer ao meu querido mano, pastor Manuel Chaves, ali na cidade de Itaara, cidade vizinha à cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a sua esposa Vera e os seus 3 filhos. Quero agradecer a minha querida esposa, irmã Elizabeth Crepaldi, que também está fazendo parte desta transmissão. E aqui encerramos os nossos agradecimentos, dizendo a todos: chegamos ao final de mais esta transmissão. Voltaremos neste mesmo dia e horário, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.